a gente está vendo o fechamento da semana, na verdade, ficou bem claro que o Congresso riscou o chão, né? Riscou o chão em relação à sua relação com o governo e agora riscou o chão em relação à sua relação com o Supremo, Daniel. Dizendo o seguinte, nós não concordamos, nós vamos nem sentar, nós vamos mandar enviado especial e deixou para a última hora. Assim, ou seja, foi uma decisão surpresa no Judiciário, para o Supremo. Assim como foi uma decisão que pegou de surpresa a que pautou a derrubada do IOF. Então, é o Congresso tendo o seu próprio, impondo o seu próprio ritmo e deixando claro com os seus recados aos demais poderes que as coisas que cabem ao Congresso, eles querem resolver entre eles, não querem ter que ficar prestando contas. Eu acho que é um pouco isso que a gente está vendo no fechamento da semana. Corretamente. Quando era 6 era regulatório e hoje que é 3,5 é arrecadatório. Não faz sentido esse tipo de afirmação. Tem operações de crédito que eram maquiadas e que passavam incólume pelo imposto. Nós dissemos, não pode maquiar a operação de crédito, porque a operação de crédito incide o imposto. O que tem isso de arrecadatório? Então, nós vamos dar para a opinião pública, primeiro, o governo vai continuar corrigindo distorções. Né? Nós vamos continuar corrigindo distorções. Quem ganha mais de R$1 milhão por ano e não paga 10% de imposto de renda, contra uma professora de escola pública que paga 10% de imposto de renda, nós vamos continuar corrigindo. As BETs ficaram 4 anos sem pagar imposto no Brasil. Não, a gente vai falar de tudo isso, a gente vai chegar... Mas, o que eu quero dizer é o seguinte... Tem na propaganda do PT agora... Fica esse assunto de aumento de imposto. Você acha normal uma BET que não traz nada de bom para o Brasil ficar 4 anos sem pagar imposto nenhum, como se fosse uma Santa Casa de Misericórdia? A gente vai entrar no mérito. E você que tem uma padaria, que tem um carrinho de cachorro-quente, que tem um Uber, está pagando teu imposto, uma BET não paga imposto. 40 bilhões deixaram de ser arrecadados das BETs durante o governo Bolsonaro, e isso não é discutido. Por que ele favoreceu as BETs? O que ele tinha com BET? Para abrir mão de 40 bilhões de reais. Em relação à decisão do presidente, ele pediu para a AGU, perguntou para a Advocacia Geral da União se o decreto legislativo usurpa uma prerrogativa do Executivo. Se a resposta for positiva, ele deve recorrer, porque é uma usurpação constitucional. Você tem a Constituição dizendo que a prerrogativa do IOF é do Executivo, a própria Constituição diz que o decreto do presidente tem que respeitar os parâmetros estabelecidos em lei. Isso foi feito. E se ele entender, se a AGU entender que isso está usurpando prerrogativas do Executivo, ele não tem nem a prerrogativa de abrir mão, porque ele jurou cumprir a Constituição Federal. Ele nem pode abrir mão, se isso tiver acontecido. Assim como o Congresso não abre mão das suas prerrogativas. Então, nós estamos querendo criar um problema onde não tem. Quer dizer, se você tem uma dúvida jurídica sobre de quem é a prerrogativa de definir uma alíquota, perguntar isso para o Judiciário vai magoar alguém por quê? Então está sendo consultado ainda, não tem decisão fechada. O advogado-geral da União recebeu hoje a incumbência do presidente com a seguinte pergunta: o decreto legislativo usurpa prerrogativas da presidência da República? Se sim, recorra. Se não, vamos negociar. Entendi. A gente está falando aqui de articulação política, eu já falei isso várias vezes aqui no programa. O senhor fez muitos processos de articulação política, seja na campanha e depois como ministro da Fazenda, aprovando reformas. E nas últimas semanas a gente viu o senhor sair, junto com os líderes, presidentes das duas casas, daquela reunião lá no domingo, chamando de noite histórica, foi tudo lindo e tal. E depois a gente viu que a relação desandou. Eu vi entrevistas do senhor ao longo da semana dizendo que não sabe o que aconteceu nesse meio tempo. O senhor já teve, quando o senhor para agora para olhar, o senhor tem mais ou menos uma noção do desenho do que aconteceu? Depois do domingo, não. Até agora, nada. Não, porque, veja bem, eu fui para depois de várias reuniões com o presidente da República e os presidentes das duas casas, nós levamos, a pedido deles, para o conjunto de líderes da base do governo, esses dispositivos que foram traduzidos num novo decreto e numa medida provisória, que foram minuciosamente apresentados durante 5 horas de reunião num domingo.
E eu, na entrevista coletiva, expus os pontos. Não é que eu dei a público para as emissoras que estavam lá, para os jornais que estavam lá, o que tinha sido discutido e a decisão que nós tínhamos tomado. Isso não implicava, veja bem, isso não implicava que a medida provisória ia ser aprovada, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo assim, ó, esse encaminhamento está bem para a gente iniciar as negociações? Está bem. Agora, depois do domingo, não sei o que aconteceu. Eu disse e repito, eu não fui informado por nenhum dos participantes da reunião sobre a razão dessa mudança de comportamento. Uhum. Tentei, inclusive, obter informações e não obtive. Mas... O presidente do PP esteve aqui, o senador Ciro Nogueira, e ele fez um diagnóstico, faz vários diagnósticos, como um dos principais líderes de oposição. Ele acha que o problema é o presidente Lula. Ele acha que o presidente Lula não entra nas negociações, não tem articulação política, chama esse governo de um governo que não é o Lula 3, que é o Dilma 3, nas palavras dele. Ele foi fazendo uma série de diagnósticos que me levou à seguinte pergunta que eu estava pensando aqui nessa entrevista para fazer para o senhor. O senhor acha que hoje existe, com essa reação do Congresso, na medida do IOF, a gente pode dizer que a eleição de 26 foi antecipada? Eu não quero crer, porque a quem interessa uma economia que está com a menor taxa de desemprego da história, que está com a inflação em queda, que está com o dólar em queda, que está mostrando resiliência, que está gerando emprego, a quem interessa estragar esse cenário? Só por razões eleitorais? Quer dizer, nós vamos estragar uma construção feita com o Congresso. Porque em toda entrevista que eu dou, eu falo, as medidas que a Fazenda manda, nem sempre, quase nunca voltam como foram encaminhadas, o que é parte da democracia. Mas o Congresso fez essa agenda andar, a ponto de nós cumprirmos metas de superávit, de resultado primário, a ponto de nós cumprirmos com a lei de diretrizes orçamentárias. Eu sempre compartilhei a reforma tributária com o Congresso, porque, evidentemente, sem o Congresso nada disso seria possível. Às vezes, raramente, há um conflito maior, como foi o caso da desoneração. Vocês acompanharam que ali estava envolvendo 30 bilhões de reais, nós não tínhamos 30 bilhões de reais para dar para as empresas que fazia 10 anos que estavam sendo beneficiadas por isso, sem gerar os empregos esperados. Eu falei, não, aqui não dá. Foi a única controvérsia que até agora não foi dirimida, porque tudo que nós estamos fazendo é tentando buscar a fonte de compensação da decisão que o Congresso tomou. Mas tirando esse único caso, né, que foi a questão da desoneração da folha, onde mais as coisas empacaram? Tudo andou. Reforma tributária andou, reforma do crédito andou, a reforma dos seguros andou. O senhor acha que não tem, então, esse clima de 26? Eu não vejo espaço para isso. Porque tudo que a gente quer é que a eleição do ano que vem seja uma eleição boa para o Brasil. Se discutam ideias, as pessoas apresentem suas divergências. Um vai dizer, eu sou a favor de manter congelado o salário mínimo. O outro vai dizer, eu sou a favor de valorizar. Um vai dizer, tem que cortar programa social. O outro vai dizer, eu vou manter. Um vai dizer, vamos desonerar os super ricos. O outro fala, vamos taxar. É normal isso. No mundo inteiro essa disputa está acontecendo. E, às vezes, aqueles que estão com ideias que podem parecer antipáticas para o eleitorado estão ganhando a eleição, né? Favorecendo os de cima. Ganha-se a eleição. Está acontecendo no mundo inteiro. Se nós criarmos um ambiente em que a questão econômica esteja melhor do que estava 2, 3 anos atrás, nós vamos ter um ambiente melhor para discutir essas ideias. O que fazer com a saúde, com a educação. E, assim, até rebatendo o senador Ciro Nogueira, com quem eu tenho diálogo, o presidente Lula participou de todos esses debates que eu estou elencando aqui. Tudo passou pela mesa dele. Tudo passou pelo seu crivo. Inclusive o aumento do IOF. Tudo. Inclusive a renegociação. A renegociação do decreto passou pela mesa dele. Entendeu? Uma pessoa que está 100% informada sobre tudo, né? E que tomou a decisão pelo Executivo de como encaminhar, sempre no diálogo com as duas casas. Ele nunca fez
nada sem antes dizer, olha, estou fazendo tal coisa, eu estou encaminhando por esse caminho. Ou seja, eu não vejo omissão, muito pelo contrário, do presidente Lula. O Ciro Nogueira, assim, com todo o respeito, fez parte de um governo, como ministro-chefe da Casa Civil, de um presidente que não sabia onde estava no planeta, não tinha ideia, não conversava com um líder político, não apertava a mão de um chefe de Estado, não queria saber da maior crise sanitária da história recente, não tinha ideia do que estava acontecendo. A inflação bateu 2 dígitos. Como ele falou aqui ontem... E ele vem falando, o Lula tendo servido o Bolsonaro, quer dizer, me parece assim, o Bolsonaro terceirizou o governo. Como ele falou do senhor ontem... Não estava a par do que estava acontecendo. Então, eu não estou querendo comparar aqui, mas como ele, assim, vamos dizer assim, fez referência ao presidente Lula... Como ele fez referência... Não dá para comparar uma coisa com a outra. Como ele fez referência ao senhor, antes de passar para os colegas, queria passar o trecho que ele fala do senhor para o senhor poder comentar, por favor. Pode rodar. Claro. Essa situação fiscal do nosso país é fruto de uma irresponsabilidade com as contas públicas, falta de credibilidade, falta de apoio para o seu ministro, que eu já conversei com ele. Se ele tivesse força para implementar esses cortes e o que ele pensa, o maior oposição que o ministro Haddad tem hoje é do seu próprio partido. É a maior oposição que você tem é do próprio partido? Olha, dentro do PT tem vozes dissonantes. E é normal que seja assim. Agora, eu sou uma pessoa, um colaborador do presidente da República. É a ele que eu estou ligado nesse momento. Sou ministro do presidente Lula. E eu estou fazendo as coisas de acordo com as diretrizes estabelecidas por ele, em diálogo comigo. Diálogo esse que foi feito antes da posse. Estava no Egito com ele quando eu falei, olha, esse é o plano que eu tenho de voo. Se o senhor não se sentir à vontade com ele, é melhor escolher outra pessoa. Porque é muito difícil para alguém nesse cargo fazer aquilo que não acredita. Você não vai ter força. Então, para fazer o que se acredita, você tem que ter o respaldo do presidente da República e a convicção de que aquele caminho é certo. Agora, veja bem, quando você fala em corte de gasto, primeiro que nós estabelecemos um limite de gasto em 2,5%. Né? Segundo, assim, nós herdamos gastos contratados. Por exemplo, o Fundeb foi contratado no governo anterior e pago nesse governo. A judicialização do BPC foi fruto de uma mudança legislativa do governo anterior. E vocês estão vendo o que está acontecendo com a judicialização do BPC por culpa desse governo que não alterou a legislação ou por culpa da alteração que aconteceu em 2020 e 2021. Então, tem uma série de compromissos que eu faço referência a esses dois, mas eu posso citar outros, né? Onde o descontrole dos gastos foi contratado antes, não foi contratado agora. Né? Outro dia eu vi um estudo sobre, não, e a reforma tributária vai ter custo, mas e o ganho que vai ter com a reforma tributária? A menor estimativa de crescimento a mais do PIB é de 6%, o maior é 20%. Ou seja, você vai ter novas fontes para honrar os compromissos firmados durante a reforma tributária. Agora, os que foram contratados é na veia, no orçamento, e eu tenho que encontrar fonte de financiamento desses gastos, com responsabilidade. E eu sempre insisto em dizer, nós estamos fixando metas restritivas, nós estamos nos autoimpondo metas restritivas e estamos alcançando essas metas. Então, dizer que por causa do presidente ou de vozes do partido, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho, não é verdade. Agora tem oito propostas de correção de programas sociais no Congresso Nacional. 4 delas na forma de projeto de lei. 4 outras na medida provisória que foi editada. Ministro. Nós vamos aprovar ou não vamos aprovar? Qual é a opinião da oposição sobre essas propostas? A questão do IOF, a primeira versão foi muito criticada, né? O senhor, inclusive, acabou reconhecendo problemas na primeira versão e retirou aquela primeira versão e publicou outra. Essa outra versão, pelo que eu sei, o senhor informou ao Congresso, negociou com o Congresso as mudanças. E mesmo assim, o Congresso decidiu derrubar essa segunda versão, que
resolveu alguns problemas, ainda manteve alguns pontos que são criticados ainda pela essa questão que o imposto regulatório acaba servindo também como imposto arrecadatório. Mas mesmo assim o Congresso decidiu derrubar. Tem mais a ver com indicações para agências reguladoras, igual a ANEEL, tem mais a ver com questões sobre críticas do senhor ao aumento de número de deputados pela Câmara, tem mais a ver pela crítica de que o Congresso derrubou vetos a jabutis? Olha, eu não sei responder essa pergunta. Assim, não sei. Porque eu saí da casa do presidente Hugo Motta com a certeza de que nós tínhamos dado um encaminhamento para as questões que iam ser debatidas. Porque ninguém ali fechou questão. Fechamos um encaminhamento. O encaminhamento é este. Inclusive, eu disse na reunião, e tinham 20 pessoas, que mesmo o decreto, sendo uma prerrogativa do presidente, no terceiro bimestral, cujo relatório se anuncia 22 de julho, eu voltaria à residência oficial para rediscutir os termos do decreto, do segundo decreto. Então, eu não saí de lá com a sensação de que estava tudo resolvido. Eu saí de lá com a sensação de que estava 100% resolvido o encaminhamento, tanto da medida provisória quanto do decreto do IOF. E não fui o único que saiu com essa sensação. O que aconteceu depois, eu não sei. Eu não consigo entender. Porque, veja só, o Valdo, que é uma pessoa experiente e que tem muitas fontes, também não sabe. Porque ele citou aqui, só ele citou 3 causas. Uma manifestação minha contra o aumento do número de deputados. Eu não falei desse assunto. Me perguntaram sobre isso, eu falei, o ministro da Fazenda é contra o aumento de gasto, qualquer que seja, a não ser os imprescindíveis. Essa foi minha resposta. Não quis entrar no mérito deste aumento de gasto. Eu falei, na situação fiscal que o Brasil está, aumento de gasto, para mim, já causa urticária, a não ser que seja imprescindível. E há situações, eu citei até o caso do Rio Grande do Sul, falei, não vou deixar o Rio Grande do Sul debaixo d'água por conta disso. Vamos fazer o gasto extraordinário. Dei esse exemplo, inclusive. Agora, isso ofende a ponto de você derrubar uma decisão do presidente da República? Não é possível, né? Em relação à questão da energia, vocês discutiram esse assunto nesse estúdio quantas vezes? Com quantas dezenas de especialistas dizendo que isso ia encarecer a conta de luz? O que eu fiz foi verbalizar algo que 100% dos especialistas concordam. Eu não consegui encontrar uma pessoa que discordasse desse diagnóstico, que a derrubada dos vetos ia encarecer a conta de energia. Ah, tem caminho para negociar. Ótimo, vamos negociar. Mas que o efeito concreto hoje é o de encarecimento da conta de luz contra o desejo do governo de baixar a conta de luz, sobretudo para quem consome até 80 kW, vai. Isso não deveria ser um tema de ofensa mútua, porque é um debate público. Não é uma coisa que eu estou contra o Congresso, contra o Executivo. Não é disso que se trata. Ministro, é discutir com transparência as consequências das decisões que nós estamos tomando e que a última palavra nem sempre cabe ao Executivo. Ministro, Estou querendo dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa que fico blefando com as coisas. Eu não faço isso. Porque isso aí destrói a reputação de uma pessoa e a pessoa perde credibilidade. O que adianta você ficar 6 meses de bem com o mercado financeiro se dali adiante? Eu sou uma pessoa que estou imbuída de um propósito. E eu não estou fazendo tipo, porque eu acredito nele. Se eu não acreditasse, eu não assumi o cargo. Então, eu não tenho intenção nenhuma, eu tenho intenção de encontrar um caminho. Quando eu editei aquela medida provisória no final de 2023, que foi considerado um desafio ao Congresso Nacional, eu dizia, gente, eu não tenho alternativa. Eu preciso encontrar um caminho, senão nós vamos pagar o preço pela irresponsabilidade de ficar prorrogando o benefício para rico e deixando a população com inflação, com dólar alto, com juro alto. Não vale a pena. Vamos fazer uma revisão desses incentivos fiscais que estão batendo na casa de 800
bilhões de reais de incentivo Mas fiscal. dá tempo, ministro. O Brasil não tem 800 bilhões para oferecer de incentivo fiscal para empresário. Desculpa, mas não temos essa condição hoje. Por isso que eu enfrentei o PERSE, fiz o acordo com o Arthur Lira, enfrentamos a desoneração gradual, mas sem compensar, na forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma luta diária. A luta da minha equipe é diária em torno dos objetivos que foram compartilhados com o Congresso Nacional. Se às vezes pode parecer antipática a decisão que nós estamos tomando, ela não é incoerente com os nossos propósitos. Mas só para entender, a sua resposta é um não, não vai, não é a sua intenção, porque agosto está logo aí. Não, eu não tenho. Eu vou perseguir aquilo que eu convencionei. Agora, você falou do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele estava muito perto do salário mínimo, porque o Bolsonaro, ele não reajustou o salário mínimo acima da inflação nenhum ano. Nem Temer, nem Bolsonaro. O presidente Lula resolveu ter uma política de valorização. Por quê? Porque se o Bolsa Família está quase igual ao salário mínimo, você vai começar a ter problemas no mercado de trabalho. Então, a política de valorização do salário mínimo, ela tinha, inclusive, o propósito de estimular as pessoas, mantê-las dentro da ação global contra a fome, com um patamar de renda mínimo para tirar as pessoas da fome, e nós tiramos aí milhões de pessoas da fome, eram 33 milhões, caiu para menos de 8. Então, nós estamos fazendo o trabalho de tirar as pessoas da extrema pobreza, mas a valorização do trabalho é fundamental. E isso tem a ver com o salário mínimo, para as pessoas irem para o mercado de trabalho como estão indo. Então, o senhor descarta... Não, o que eu estou dizendo para você é que nós herdamos uma situação que era contraproducente para aquele trabalhador e garantimos mais. Garantimos 12 meses de Bolsa Família, de meio Bolsa Família, para quem arrumasse emprego, para a pessoa não ficar insegura de migrar para o mercado de trabalho, que era uma coisa que também não existia. Essas coisas todas, Ana Flor, elas vão conformando uma rede de proteção que estimula a produção e não desestimula a produção, como aconteceu. Por que a gente crescia tão pouco? E agora a gente cresce, surpreendendo todos os analistas também, né, na casa aí, numa média de 3% ao ano. Porque nós estamos calibrando as variáveis. O que é distribuição de renda, o que é estímulo ao trabalho, o que é corte de benefício fiscal que não está, só está prejudicando as contas públicas. Nós temos que fazer esse arranjo completo. O que pode ser feito até 2027 para evitar um shutdown? Quer dizer, o que pode ser feito para evitar que nós tenhamos uma continuidade do crescimento das despesas obrigatórias no ritmo que elas estão tendo? Isso não é um problema desse governo, é um problema muito antigo no Brasil. A gente tem tido um crescimento das despesas obrigatórias que tem asfixiado as despesas discricionárias. Dentro da sua visão, o que pode ser feito até para projetar um futuro, para projetar uma sustentabilidade? Eu sei que o debate político é bastante difícil, mas o que a gente pode fazer em relação a 92% do orçamento, ou seja, as despesas obrigatórias? Então, eu gostaria de ver aprovadas essas medidas que eu citei, que já estão no Congresso Nacional. Não é pouca economia que vai se fazer sem prejudicar a população vulnerável. Não tem prejuízo nenhum para ninguém. É uma coisa importante que vai abrir espaço, porque qualquer coisa que você abra no orçamento, você pega 7% do orçamento, é 140 bilhões. Você põe mais 40 em cima de 140, você já vai para 180 de discricionário, entendeu? Agora, eu entendo que nós estamos num ambiente político hoje que não está colaborando para esse desfecho. Não está colaborando. Então, a proposta de, com a oposição, fazer uma discussão sobre gasto primário, como conduzir, me parece um encaminhamento frutífero. Ele pode render frutos para todo mundo. Inclusive para o presidente, o próximo presidente, que hoje ninguém sabe quem vai ser. Nós estamos numa situação que não está uma eleição resolvida. Pelo contrário, está em aberto. Pô, deveria ser um estímulo para a gente. Bom, vamos resolver o problema do futuro do Brasil. E tem várias maneiras de resolver isso. E eu defendo a gradualidade no caso da economia brasileira. Eu vejo muito empresário defender o Milei, né?
geralmente é um empresário que não conhece a periferia de Buenos Aires, né? Não sabe o que é a periferia de Buenos Aires, ele defende 50%, 60% da população abaixo da linha de pobreza, né? E com câmbio sobrevalorizado que vai dar problema logo ali para frente. Porque se não fosse o FMI ali, tudo já estava mal arrumado. Mas, enfim, por ideologia, por simpatia, o cara defende aquela solução. Nós não precisamos nada disso. Se nós formos a cada semestre, a cada ano, como nós temos feito, aprumando as coisas, corrigindo as rubricas, melhorando os indicadores... Mas se tudo isso estivesse melhorando, nós não teríamos 2027 com uma nuvem sombria atormentando o país. Estou de acordo, Demétrio. Eu não tenho problema em discutir esse assunto, desde que seja uma discussão madura. Uma discussão para valer. E não faz de conta. Eu quero cortar. Então está aqui a tesoura. Não, a tesoura é tua, faz o que você quiser. Não, mas eu preciso do teu voto. O próprio fato... Eu não faço o que eu quiser com a tesoura. O próprio fato do senhor ter votou 100% nesses votos que eu falei, não tivemos voto. Mas em quanta coisa nós tivemos voto? Quantos ministros tentaram aprovar uma reforma tributária e não conseguiram? Há 40 anos. Quantos votos o governo tem hoje? Para quê? Na Câmara. Para medidas econômicas, como essa do IOF. Por exemplo, a gente viu... o Lindbergh veio aqui e falou... Mas, André, não tá acontecendo desse jeito. O senhor é um caso por caso. Por isso que eu estou te dizendo. Então não tem base. O governo não tem base. Mudou o regime político do Brasil. Quem não quiser enxergar... Olha, eu estou completando 9 anos à frente de um ministério. 6 anos e meio no MEC e 2 anos e meio agora. São 9 anos de ministério. Mudou o sistema político do Brasil. Ele não é o mesmo do Fernando Henrique e do Lula. Qual seria o nome que você daria para o sistema que existe hoje? Você sabe que eu tenho uma brincadeira do Flávio Dino que ele deu numa entrevista que eu gostei. Ele falou, olha, tem 4 sistemas políticos no mundo. O presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o Brasil. Sobre a mesa naquela negociação, naquela reunião de domingo, havia também uma proposta de corte linear de 10% em desonerações, benefícios, isenções, a possibilidade de esse corte alcançar emendas e também uma tributação em letras que financiam mercado imobiliário e crédito agrícola. A partir dali é que me parece que houve uma reação muito forte do Congresso Nacional na direção de não aceitar essas novas taxações previstas na medida provisória. O que o governo está disposto, objetivamente, a apresentar como corte na carne de despesas, em contrapartida a essa proposta de, por exemplo, cortar desonerações, de onerar BETs. O senhor foi muito firme, né, na direção de não rever a posição sobre BETs, sobre fintechs, sobre essas letras de crédito imobiliário e agrícola. O que o governo vai entregar em troca dessa proposta de taxar grupos muito organizados e privilegiados da sociedade? Então, aí, só uma correção. Houve uma discussão sobre corte linear de subsídios, né? De gastos tributários, como a gente chama. E o que aconteceu na reunião é que houve uma espécie de veto aos benefícios fiscais de natureza constitucional. Então, não da nossa parte, da parte de quem estava representando bancadas ali. Olha, nós não vamos mexer em benefício constitucional. Bom, isso implica uma dificuldade técnica tremenda. Porque se eu for ter que fazer um corte linear infraconstitucional de lei por lei, é uma coisa que, tecnicamente falando, do ponto de vista de legística, de escrever a lei, a gente não sabe nem como fazer isso. A gente está estudando isso. Eu falei, olha, eu não consigo... com essa trava, eu não consigo entregar agora. Eu tenho que voltar para a planilha para ver como é que a gente faz isso, né? E nós estamos com uma equipe estudando como atender o pedido dos líderes nessa direção. Então, nós não temos a solução técnico-jurídica para este problema. Surgiu uma ideia ontem
que eu ainda não Ministro, vou lhe sou interromper capaz de avaliar se ela vai contemplar o que o Congresso pediu. Vou lhe interromper só brevemente para o senhor fazer traduzindo o economês do que o senhor está chamando desses benefícios fiscais constitucionais. É sobre Zona Franca e Simples Nacional? Sim, exatamente. Obrigada. São mais de metade, né, do bolo todo. Não, isso dá 1/4. Esses 2 itens, dá 1/4. Mas tudo que está excluído, porque tá aí tem outras que a gente nem pensava em mexer, filantropia, essa coisa, ninguém Mas aí surgiu uma ideia ontem. Então, surgiu uma ideia técnica ontem que está sob análise lá da Fazenda para saber se atende o Congresso. E aí, assim que tiver a oportunidade... Mas que é o quê? Uma solução jurídica. Ah, jurídica. Não é? Não, atendendo o Congresso do ponto de vista do que eles querem. Um corte linear, excluídos os benefícios constitucionais. É isso que eles pediram. O problema jurídico é o seguinte, como é que eu desenho isso? Né? E ontem surgiu uma ideia que talvez resolva.